Olá, sejam bem-vindos, o meu nome é Catarina e este é o primeiro vídeo de análise e resumo completos da Odisseia. Esta é a segunda vez que leio a obra, agora decidi ler a tradução da Emily Wilson e no futuro lerei a tradução do Frederico Lourenço. A Odisseia tecnicamente vem depois de outro livro, da Ilíada. Também li recentemente e posso dizer que recomendo sem dúvida que comecem pela Odisseia se não têm grande familiaridade com obras da Antiguidade Clássica e de outros tempos mais antigos. E depois, quando sentirem que já leram a Odisseia e que se importam com a vida destas pessoas fictícias, aí sim recomendo lerem a Ilíada. De qualquer das formas, em Portugal o Frederico Lourenço tem ótimas traduções das duas obras. No Brasil não sei, mas tenho a certeza que a qualidade das traduções também é equiparável. Tanto a Ilíada como a Odisseia são obras que precedem o cristianismo. São obras pagãs. E não vamos ter então aquele Deus omnisciente, omnipotente que hoje em dia é o mais comum. Vamos ter vários deuses que interferem diretamente na vida dos homens. E sobre então o que é que são estas obras? Para quem caiu aqui de paraquedas e nem sequer viu o filme de Christopher Nolan que saiu recentemente, esta é a história de um homem que depois de uma guerra tenta voltar para casa. Mas não só a guerra dura 10 anos, como a viagem de volta para casa dura também 10 anos. E essa tal guerra, ela é descrita em meros dias, dentro dessa guerra, no tal outro livro, a Ilíada, que mencionei. Aqui na Odisseia é sobre, maioritariamente, um triângulo familiar que é Odisseu, este homem que, quando foi para a guerra de Troia, deixou em casa, no seu reino de Ítaca, Penélope, a sua mulher, e o filho muito pequenino, Telémaco. Ora, passados agora quase 20 anos, vemos a Penélope, a sua mulher, a ser cortejada por tantos pretendentes que querem usurpar o poder de Ítaca e querem, no fundo, casar com a Penélope para ocupar o lugar que é de Odisseu. Este livro é dividido não em capítulos, mas em livros e, portanto, aqui dentro temos o equivalente a 24. Estes vídeos, como é óbvio, terão de ser repartidos. Eu não vou conseguir falar dos 24 livros, nem em um, nem em dois vídeos. Como eu, obviamente, vi o filme de Christopher Nolan, farei e traçarei comparações entre as duas obras para quem tenha interesse. Sim, isso será incluído nestes vídeos. Este poema épico tem cerca de 3.000 anos. E é curioso que nós não sabemos muito sobre o autor. Nós dizemos que foi escrito por Homero, assim como a Ilíada, só que a verdade é que nós não temos grandes informações acerca desta tal pessoa. Pode ter escrito por vários Homeros e foi, obviamente, passado oralmente até certo ponto ter sido deixado escrito. E esta tradução aqui, a Emily Wilson faz uma introdução de 80 páginas, muito rica, e na qual ela explica que tanto se diz que estas obras têm uma componente maioritariamente oral, mas que a verdade é que elas só ganham forma e só ganham contexto e conteúdo verdadeiro quando são passadas para escrito, à mão. E isto foi feito mais tarde, porque seria quase impossível que a Odisseia chegasse até hoje por alguém andar a decorar a obra toda oralmente. Haveria sempre... A obra chegaria a nós de forma extremamente incoerente e com lapsos, desvios, e é óbvio que a sua composição escrita é extremamente importante. Por isso não vale a pena apregoar a ideia de que estas obras são fundamentalmente orais, quando na verdade isso não é assim que funciona. Podemos agradecer às traduções árabes e ao Império Bizantino Oriental pela existência desta obra hoje em dia. Quando o Império Bizantino cai no século XV, uma data de refugiados da Constantinopla trazem este conhecimento grego, nomeadamente este tipo de obras, e levam para a Itália. E depois os italianos humanistas renascentistas é que passam à mão, traduzem, passam à mão e acabam até por imprimir, já com o advento da imprensa, este tipo de obras traduzidas para o público geral. Se não fossem as traduções árabes e o Império Bizantino Oriental, nós nem sequer provavelmente teríamos acesso a esta obra, porque do ciclo de épicos que constitui este tipo de poemas épicos, poucos chegaram até nós. Eu já fiz, entretanto, a minha tradução, mas quero ler-vos o que é que a Emily Wilson diz sobre o protagonista da Odisseia. Ela diz que ele é um homem que contém multitudes. Ele é um migrante, um pirata, um carpinteiro, um rei, um atleta, um pedinte, um marido, um amante, um pai, um filho, um lutador, um mentiroso, um líder e um ladrão. Odisseu não é um homem moralmente linear. E dentro dessa multidão de traços de personalidade,
temos um homem altamente falível e isso é evidenciado ao longo deste livro com toda a clareza. Se esta é a história de um homem, Odisseu, que tenta voltar para casa após uma grande guerra, convém perceber o que é que levou a essa guerra. E eu digo isto porquê? Porque se calhar há muita gente que não sabe a história da Guerra de Troia. E para aqueles que a sabem, peço desculpa, mas vou falar um bocadinho sobre ela. Isto tudo começa, e obviamente eu vou deixar aqui umas partes de fora, de extremo detalhe, porque não quero que o vídeo fique extenso demais. Mas esta história começa no casamento dos pais de Aquiles. Aquiles, aquele grande guerreiro da Guerra de Troia, que já devem ter ouvido falar, cujo ponto fraco é o tornozelo. Os seus pais, Tétis e Peleus, quando casam, decidem não convidar para o casamento Eris, a deusa da discórdia. Ora, ela, sabendo que o casamento ocorre sem ser convidada, aparece no casamento e, para promover discórdia, traz uma maçã de ouro na qual está inscrita a frase para a mais bela e atira a maçã ao chão. E a maçã cai aos pés de 3 deusas diferentes. Hera, Atena e Afrodite ficam a olhar para a maçã e pensam: não, eu sou a mais bela, esta maçã pertence-me. E pedem a Zeus, que é o pai dos deuses, que toma a decisão de qual é que é a mais bela e, portanto, qual é que deve tomar a posse da maçã. Zeus diz: eu não vou decidir isto, eu não me vou meter nos vossos atritos, vamos escolher alguém para decidir. E diz assim: bom, eu vejo ali embaixo na terra quase um guardador de rebanhos chamado Paris, que pode decidir por vocês, e vão lá perguntar-lhe. Estas 3 deusas vão perguntar ao Paris se pode julgar, se pode proceder ao julgamento desta decisão. Daí o julgamento de Paris, ser o nome que se dá. Este rapaz não é só um mero rapaz, afinal. Ele é um príncipe troiano. E é oferecido o quê? Desde amor, sabedoria, sorte. Ele escolhe o amor incondicional da mulher mais bela, chamada Helena. E por isso, a quem é que ele entrega a maçã? Quem é que ele escolhe? Afrodite, porque é a deusa que corresponde a esse ideal de amor e de beleza. Ora, qual é o problema? Helena, a mulher mais bonita do mundo, está comprometida. Ela está casada com Menelaus, o irmão de um grande rei chamado Agamemnon. E quando Paris visita a casa de Menelaus para ir lá encontrar Helena, é bem recebido, finge-se ótimo convidado e depois usurpa e rouba a mulher. A história aqui depois tem desvios. Há quem diga que ela foi de livre vontade, há quem diga que ela foi raptada. Mas a verdade é que isto cria um grande problema. E Agamemnon, que já não gostava muito dos troianos, decide então: bom, isto é motivo suficiente para abrirmos uma guerra. Como é que ele convoca as tropas? Ele vai buscar todos os homens que no passado foram pretendentes de Helena, um deles é Odisseu, e diz: vocês agora têm de vir lutar para esta guerra. Esta guerra dura 10 anos, traz imensas mortes. A dada altura vocês devem ter ouvido falar do cavalo de Troia. Odisseu tem esta ideia de, porque já não consegue entrar em território inimigo, de apresentar um cavalo em que os guerreiros gregos estão todos lá dentro, os aqueus. Se eu falar em aqueus, é o nome que se dá aos gregos. Eles, quando conseguem entrar em território inimigo dentro do cavalo, eles depois destroem tudo, matam e profanam até os lugares divinos. Isso faz com que, inclusive, os deuses, como Deus e Atena, fiquem revoltados, e é por isso que dificultam tanto o retorno para casa de alguns destes heróis. Mas nem todos os deuses do Olimpo estavam a favor dos gregos, alguns estavam a favor dos troianos. Por exemplo, Afrodite, Ares, Apolo e Artemis apoiavam os troianos. Atena, Hera, Poseidon e Hefesto apoiavam os gregos. Para verem aqui que os deuses se divertiam um bocadinho com estes dramas humanos. Antes de avançarmos, preciso de dar aqui uma nota importante em relação a um princípio basilar da Odisseia que vai permear o livro integralmente e que até no filme é mencionado. No filme de Christopher Nolan, uma das primeiras coisas que acontece é as personagens referirem a chamada Lei de Zeus, que diz respeito à hospitalidade, à chamada Xénia. Isto quer dizer o quê? Que neste mundo da Odisseia, e eu farei um vídeo só sobre a hospitalidade na literatura, mas não já, na Odisseia, quando alguém chega à casa de outrem,
deve ser recebido independentemente de se apresentar. Então, só se apresenta depois de ter sido dado comida e asilo. Aí sim, depois diz quem é. E isto é muito importante porque vai trazer peripécias e até boas evoluções ao longo da obra. Porquê é que no filme, em vez de dizer Zénias, diz Lei de Zeus? Porque Zeus é Zénios, o deus dos estranhos. E a própria palavra Zénio, ela dá origem mais tarde à palavra xenofobia. Porquê? Porque Xénio tanto significa hospitalidade, amizade, como alguém que é estranho àquele lar. Eu dou só essa alerta porque eu falarei de hospitalidade muitas vezes. Ela é de facto importantíssima para o desenrolar desta história e então fica aqui esta última nota. Vejo-vos no primeiro livro. Olá, após ter finalizado o livro 1 da Odisseia, venho falar sobre que esta narrativa começa em média res, portanto nós não começamos com o início da jornada de Odisseu a voltar para Ítaca, nós começamos já Odisseu, já passaram cerca de 10 anos. Horácio, que era um dos autores da Antiguidade Clássica, dizia que um poema épico teria sempre de começar em média res, era essa a regra tradicional e, de facto, Homero corresponde a esse ideal. O texto começa com Musa fala-me sobre um homem complicado, ou seja, nem sequer temos a nomeação direta de Odisseu. Odisseu só é nomeado mais para a frente. Tem como intuito, obviamente, simbolizar a sua ausência de uma forma maximizada. Portanto, ele não só está ausente, como essa ausência já fez com que o nome dele não tivesse sido esquecido, mas para dar ênfase à ideia de esquecimento, que é algo gradual e inevitável. Quando se pede inspiração a uma musa, normalmente o que se pede também é veracidade, porque se a musa ajudar a contar a história, então significa que a história tem de ser de alguma forma verdadeira. Sabendo, obviamente, que isto é ficção, a Odisseia é ficção, mas pronto, verdadeira dentro do mundo do poeta, claro. É pedida à musa, não é? Para contar a história deste tal homem que ainda não conseguiu regressar a casa. E a ideia de regressar a casa tem um conceito muito importante grego que é nostos. E porque casa não significa só um espaço físico, é algo que também implica relações, uma conexão emocional, mais do que meramente geográfica. Pronto, todo o conceito de nostos é muito importante porque ele foi negado a Odisseu. Outro conceito também muito importante é que logo na primeira estrofe sabemos que Odisseu e a sua tripulação cometeram alguns excessos na sua viagem de regresso. E diz que comeram o gado de um deus e que por isso foram castigados. E aqui temos então um conceito muito importante que é a tastalia. Eles tornaram o seu destino, complicaram o seu destino devido às suas ações. Ações essas que vão buscar também outro conceito muito importante que é a tal ubris, que é o desafiar das normas instituídas. Eles agiram quase como se estivessem para além do patamar em que se cingem, que é o terrestre, achando de alguma forma que poderiam superar os deuses. Depois, na segunda estrofe, menciona-se Calipso, que é onde, neste momento em que a ação se inicia, Odisseu está numa ilha com Calipso e ela não o deixa ir embora. Mas faz com que Odisseu se esqueça, não permanentemente, mas reiteradamente, de querer ir para casa. Nós depois vamos falar de Calipso mais para a frente porque muitas das coisas que são mencionadas neste momento serão retomadas em livros posteriores. Algo que acontece imediatamente a seguir é um pequeno concílio dos deuses. Zeus, que é o conhecido rei dos deuses, está reunido com a sua filha Atena e Atena pede ao pai que considere que pondere ajudar Odisseu a regressar a casa. Só que Zeus tem algumas reticências em relação a isto, porque um dos seus outros filhos, Poseidon, está bastante zangado. Nós sabemos aqui que Odisseu cegou um dos filhos de Poseidon, e para quem viu o filme de Christopher Nolan, saberá então
do que é que eu estou a falar, mas para quem não viu, já falaremos disso eventualmente mais para a frente. E é muito curioso porque começamos a Odisseia logo por falar de vários seres de extrema importância. Por exemplo, Calipso, que está a deter neste momento Odisseu na sua ilha, ela é filha de Atlas, aquela entidade divina muito conhecida por segurar o mundo às costas como castigo instituído por Zeus. E agora, por exemplo, falamos do filho de Poseidon, que é um monstro. Os monstros que, de novo, ocupam uma grande centralidade também aqui na Odisseia. Portanto, como eu disse, Zeus está um bocadinho de pé atrás. Antes de avançar, queria só mencionar um facto bastante importante, porque estamos perante um poema épico, temos um poeta, o chamado narrador é o poeta, e aí trata-se de alguém que é um narrador heterogéneo, porque não está envolvido diretamente na ação, é um narrador omnisciente, omnipresente e às vezes um bocadinho opinativo, portanto vai avançar com alguns comentários de vez em quando sobre aquilo que considera certo e errado. Posto isto, há outras referências que são logo dadas aqui no livro 1, como por exemplo outras entidades divinas. Hermes é um deus muito importante, que é o mensageiro que é mandado por Atena para tentar salvar ali um bocadinho Odisseu da situação em que se encontra na ilha de Calipso. Só que, para quem já viu o filme de Christopher Nolan, e para muitos que estão aqui provavelmente vieram porque o filme vos instigou a saber mais também, o Christopher Nolan decidiu cortar muitos dos deuses no filme, aliás, só incluiu a Atena, e isso faz com que, para quem não perceba muito mitologia, possa sentir-se um bocadinho cair aqui de paraquedas. Mas eu vou tentando fazer o meu melhor para, obviamente, contextualizar a presença destes deuses. No entanto, deixar aqui uma recomendação. Para quem é do Brasil, este livro está traduzido. Para quem é de Portugal, penso que não, mas pode ler em inglês se conseguir, que é o livro Mitos, de Stephen Fry. Neste livro vocês aprendem tudo sobre os deuses gregos. De onde é que eles vêm, quais são as relações entre eles, e de uma forma divertida, muito leve, e é daqueles livros que, enfim, eu estou a lê-lo agora, recomendo a toda a gente, e é mesmo incrível. Há uma particularidade interessantíssima na Odisseia, e eu por acaso senti falta disso no filme do Christopher Nolan, que foi o facto de Atena, ela faz aqui uma ramificação narrativa, há uma focalização dual em que ela auxilia várias vezes Odisseu. Isso sim apareceu no filme, mas também o filho de Odisseu, Telémaco, porque Odisseu quer voltar para casa para reencontrar a sua mulher e para, no fundo, quase conhecer o filho. Por causa da ausência de Odisseu, Penélope, a sua mulher, e o seu filho Telémaco estão a ser confrontados com um problema muito complexo, que é haver vários pretendentes ali das localizações à volta com algum poder e algum estatuto que querem pedir a Penélope em casamento, portanto presumem que Odisseu já não regressará, usam e abusam da hospitalidade de Penélope e do seu filho. E nesse sentido Atena percebe que aquela situação não está muito famosa e então o que ela diz é que quer incluir Telémaco neste plano de restaurar a honra de Odisseu e de o trazer até casa, o tal Nostos. E aqui vem outro conceito muito importante, que é o conceito de fama. Ela quer que, de alguma forma, Telémaco obtenha Cleos, obtenha um estatuto mais elevado de fama e de honra. Para isso, ela vai convencer Telémaco, isto acontece tudo aqui no livro 1, a ir procurar notícias do seu pai, sair um bocadinho daquela zona circunscrita de Ítaca e, enquanto vai procurar notícias do pai, vai também tentando criar um bom nome e tentar expor-se um bocadinho para que as outras pessoas o conheçam e não vejam só como o filho infantilizado de Odisseu que ficou para trás e que não consegue impor dominação na própria casa. Com a chegada de Atena a Ítaca para tentar promover em Telémaco alguma desenvoltura, temos logo um princípio muito importante de Génia, como quiserem dizer, que no filme eles tanto disseram, a chamada Lei de Zeus, Jesus' Law. Pronto, mas aqui é o quê? É basicamente, sim, a ideia que foi explicada no filme, um bocadinho ad nauseam, na minha opinião, mas foi explicada, que é quando alguém chega às portas de casa de outra pessoa, o princípio base é acolher a pessoa, dar-lhe comida, dar-lhe um lugar para ficar, porque não se sabe
até que ponto é que aquela pessoa não é um deus mascarado. E no caso é engraçado porque a Atena aparece em Ítaca mascarada, claro, ela aparece mascarada de um homem que supostamente teria sido um grande amigo de Odisseu. Não aparece Atena, enfim, na sua pele original. E Telêmaco não sabe disso e é um ótimo anfitrião, portanto sabemos que ele tem essa já maturidade, ele é um ótimo anfitrião. Conversam muito um com o outro sobre a possibilidade de Odisseu poder ou não estar vivo, e Atena dá a entender que Odisseu está assim vivo, simplesmente se encontra em condições muito complicadas que impedem o seu retorno. Algures aqui pelo meio, entre a intervenção de Atena com Telêmaco, porque Telêmaco está de facto bastante chateado e não sabe o que fazer, está sem esperança. Então Atena tenta inspirá-la a fazer a tal viagem para procurar notícias e honra também. Atena, já sabendo um bocadinho da situação dos pretendentes, acaba por ter mais informação em detalhe sobre eles e fica muito angustiada, percebe que a situação não está nada boa e, ao mesmo tempo, ela já tinha falado com o pai, com Zeus, sobre a história de Agamemnon. Nós sabemos que Agamemnon, quando volta para casa, ele é assassinado pela mulher e pelo amante da mulher. Isso depois depende de quem conta a história, mas o que interessa é que o filho de Agamemnon vai vingar-se deste assassinato do pai. E essa história é contada, no fundo, para dizer: olha, Telêmaco, tu provavelmente tens de tornar um Orestes, o filho de Agamemnon. Se for preciso, tu vais ter de vingar a morte do teu pai, ou vingar alguma coisa que lhe façam de mal. Isto é engraçado porque isto introduz ao Telêmaco um modelo de ação para ele imitar. E isto é feito ao longo da Odisseia várias vezes, em que se apresenta uma história e normalmente essa história tem como intuito dizer a alguma personagem, mostrar a alguma personagem um caminho ou a seguir ou a evitar. E o problema de Telêmaco, maioritariamente, e no filme Christopher Nolan decidiu não abordar isso dessa forma tão desenvolvida, porque também não teria muito tempo, é que Telêmaco, por sentir-se infantilizado e sentir que não tem o poder do pai, ele acaba por tentar exercer uma masculinidade um bocadinho tóxica. A masculinidade dele é um bocadinho na onda de: eu vou mandar a minha mãe para o quarto dela, vou calá-la quando ela disser alguma coisa com a qual eu não concordo, e desta forma eu exerço alguma masculinidade. No fundo, a masculinidade de Telêmaco é infantil e implica sempre uma supressão da voz da mãe. Ele terá uma evolução ao longo da obra, claro que sim, mas aqui há uma hostilidade perante a mãe e depois há uma grande hostilidade por parte dos pretendentes da mãe que não se dão bem com ninguém. Um deles é o Antinous, que é protagonizado no filme, por exemplo, pelo Robert Pattinson, que teve de facto uma performance bastante convincente. E a partir daqui nós conhecemos o contexto do que se passa em Ítaca. Por exemplo, sabemos que há escravos, e eu falarei da questão dos escravos mais para a frente, mas há uma escrava muito importante que é a Euricleia. Ela já não é uma mera escrava, ela obteve um estatuto um bocadinho mais elevado porque foi mesmo adotada emocionalmente pela família de Odisseu, e é que ela também assegura que Telêmaco está bem e que tem tudo o que precisa, quando a mãe parece também um bocadinho emocionalmente distante. Penélope passa muito tempo num quarto e acaba por não estar tão presente ao lado do filho, mas isso é com uma intenção. O que o poeta nos parece querer mostrar é essa desordem do oikos, ou seja, essa desordem do seio familiar. E Penélope, não estando na centralidade da sua própria casa e estando num lugar limítrofe, isso é indicativo de uma desordem, da estabilidade da ordem do lar. A Penélope sofre muito, ela é muito leal a Odisseu e ao filho. Simplesmente temos de usar certos mecanismos aqui, obviamente, o poeta tem de os usar para dar a entender ao leitor o que é que se está a passar, de forma a não mastigar e fazer a papinha toda dizendo: é isto que está a acontecer. Não, é através também do que não diz que nós conseguimos aprender aquilo que é a mensagem principal. Uma nota muito importante é que estes primeiros 4 livros, cujo foco é em Telêmaco, em Penélope, em Ítaca, abundam nestes 4 livros prolepses, portanto, assaltos no futuro em que se diz: Odisseu vai voltar e vai vingar-se. Esta tentativa de avançar informações que podem ou não acontecer no futuro, as chamadas teses, no que dizem respeito à vingança de Odisseu em relação aos pretendentes, são muito importantes aqui na obra, especialmente neste primeiro livro. E porquê é que são importantes? Porque serviram para o narrador normalizar
o que vai acontecer no final. Odisseu matará os pretendentes de Penélope e esse banho de sangue não pode vir do nada, em termos narrativos. Tem de haver uma normalização desse ato para que nós, leitores, empatizemos com a chacina. E como é que o narrador, o poeta, faz isso? Põe, por exemplo, a deusa Atena através de prolepse, a dizer de forma de desejo, não é? Espere que Odisseu venha e se vingue destes homens. Portanto, se é a própria entidade divina a dizê-lo, estamos a santificar os assassinatos. E, portanto, estas prolepses em forma de desejos são muito, muito importantes enquanto mecanismo narrativo. Por agora é isto. Vejo-vos num próximo update. Olá, vamos então para o livro 2. Temos logo um recurso expressivo de que eu gosto muito, que é a perífrase. Portanto, em vez de o poeta endereçar Telêmaco dizendo Telêmaco, diz o filho amado de Odisseu. Portanto, diz por mais palavras aquilo que poderia dizer por menos, e isto acontece muitas vezes aqui no livro. Percebemos que Telêmaco compreende que a sua posição de filho é diferente da posição que Penélope, a sua mãe, ocupa, porque Penélope quer adiar ao máximo casar, mas Telêmaco sabe que quanto mais tempo passar com a usurpação dos pretendentes, mais ele vai perder de património. E esta tensão entre mãe e filho, de facto, chega aqui a um ponto de, não digo não retorno, mas de extrema complicação. E por isso o que Telêmaco faz é convocar a Assembleia do seu reino de Ítaca, que já não era convocada há 20 anos, mais ou menos 20 anos desde Odisseu, para, no fundo, indagar e perceber as motivações da população. Porque temos pessoas de alto estatuto, mas depois também temos na Assembleia os pretendentes. E os pretendentes, obviamente, que acreditam que Odisseu já faleceu e mesmo que não tenha falecido e que retorne, não terá forças, não terá capacidade para os retirar dali. Portanto, mais vale Penélope que case com um deles. E é verdade que Telêmaco concorda até certo ponto com esta questão e chega a dizer que apresenta à Assembleia o seu caso, que é: eu vou em busca de notícias pelo meu pai, e se não trouxer nenhumas, ou se de alguma forma chegar à conclusão de que o meu pai está morto, então vamos pedir ao pai de Penélope que ajude a escolher um de vocês para ser o próximo rei de Ítaca. E todo o discurso de Telêmaco é interessante, porque de facto este jovem compreende que não tem poder para ser rei. Não é porque ele é filho de Odisseu, que é rei de Ítaca, que tem o poder para ser rei. É preciso reunir uma data de capacidades, não somente a hereditariedade. E Telêmaco, sabendo disso, admite que não está em condições. E faz todo um discurso de apelo a vários sentimentos. Maioritariamente o de responsabilidade, nós temos de ser mais responsáveis neste reino, não podemos criar estas confusões e andarmos a consumir o património alheio. Apela também à indignação, porque argumenta o seu caso de que o seu património está a ser usurpado e completamente devassado e devorado por estes pretendentes. Apela também a sentimentos de lealdade e piedade, e há quem o ouça, e há quem concorde, e há quem o ignore. Mas ele não tem consenso, não tem unanimidade nesta Assembleia, mas o que ele faz é tentar defender a sua ida a outros territórios, e por isso precisa de homens e precisa de meios, de recursos para o fazer, e é por isso que esta Assembleia também é tão importante. A questão importante também a mencionar é que quem vai auxiliar esta viagem, quem vai concretizar, promover a execução desta viagem é Atena, porque Atena, assim que percebe que a Assembleia não está a correr da melhor forma, segue em direção mascarada, como ela costuma fazer, em direção ao reino, à aldeia, para tentar ir buscar homens, ir buscar recursos, e vemos mais uma vez que Telêmaco, apesar da sua imposição e até boa vontade e capacidade de querer mobilizar recursos para encontrar o seu pai ou para saber de notícias, a verdade é que Atena se faz muito figura de grande protetora e de grande promotora destes movimentos de tentativa de avanço.
algo que o filme descartou completamente e aqui no livro é de facto bastante preponderante. Talvez um dos pontos mais relevantes neste momento deste livro 2 diz respeito à figura de Antinous, que no filme é protagonizado por Robert Pattinson, porque Antinous decide mobilizar uma grande via argumentativa que é de que a culpa disto tudo é de Penélope. Penélope é que anda a enganar os pretendentes, é introduzido então o elemento do sudário, porque Penélope todas as noites então desfaz aquilo que teceu. E o que é que ela tece? Ela tece uma espécie, vou simplificar, uma espécie de grande manta que ela precisa de ter finalizada ao tempo que o pai de Odisseu, Laertes, falecer. E o que ela prometeu aos pretendentes foi que todos os dias iria tecer esse manto, com o qual iria enterrar o pai de Odisseu, que está neste momento um bocadinho exilado do seu próprio reino e a viver na pobreza. Outro elemento que o filme não abordou. Só que o que é que acontece? Há uma escrava que vai contar aos pretendentes que Penélope todas as noites vai e desfaz o progresso que concluiu do sudário. E o que Antinous argumenta é isso, é que ela é assim a grande culpada de toda a tensão que se instalou naquele palácio. E esta tática de desgaste à qual Penélope recorre é muito engraçada porque Odisseu também irá recorrer a esta tática de formas diferentes. Portanto, Odisseu irá desgastar os seus inimigos ou desgastar as pessoas que o tentam impedir de regressar a casa, e Penélope usa não para se mobilizar para avançar em direção a algo, mas para evitar que alguém avance em sua direção. Então, enquanto que Odisseu usa táticas de desgaste, de omissão de informação, de manipulação de informação, Penélope fala igualmente, mas num sentido exatamente contrário de movimento. Há vários momentos, até no livro 1 houve um momento em que se mencionou o tecer algo, o cozer à mão, como uma tarefa inerentemente feminina e de passividade. Inclusive, quando Penélope foi mandada para o quarto pelo filho Telêmaco no livro passado, eu mencionei isso, que é essa passividade da mulher que naquele momento não tem voz. E é engraçado como aqui Penélope recorre e se utiliza do tecer, do cozer um tecido, como arma contra as agressões das quais é vítima. Portanto, Penélope recorre também àquilo que a aprisiona, mas virando esse aprisionamento ao contrário. E depois começam aqui a aparecer alguns presságios e alguns indícios, alguns simbolismos muito importantes na Odisseia, como os pássaros. Zeus, enquanto Telêmaco está a discursar, Zeus envia 2 águias que passam por cima da Assembleia. E é curioso porque há quem de repente se aperceba que aquilo é uma mensagem divina, e depois há aqueles que imediatamente dizem não, isto deve ter sido só uma coincidência. É porque as 2 águias são muito simbólicas. São 2 pássaros que vêm de uma entidade divina e que parecem representar um presságio, um futuro, um aviso de futuro. Essas 2 águias seriam, por exemplo, Telêmaco e seu pai Odisseu, que alguns no futuro poderão ou não criar problemas a estes pretendentes que neste momento acreditam ter o poderio total de Ítaca. E esta Assembleia, que já não era convocada há 20 anos, também já não será seguida de outras. A partir de agora, todas as comunicações passarão à esfera estritamente pessoal e individual. Sempre que Telêmaco quiser dialogar, conversar, argumentar, falo-á individualmente com cada uma das pessoas com quem quererá falar. Portanto, acabou esse diálogo comunal, coletivo. A partir de agora, cada um por si. As coisas começam a ganhar cada vez mais contornos e dimensões negras. Após tudo isto, e após a ajuda de Atena a ir buscar mantimentos e pessoal para embarcar com Telêmaco, tudo está a postos para a saída de Telêmaco. Penélope não faz ideia de que o filho embarcará para longe em busca de notícias do pai. E quem é que assume a figura maternal? Euricleia, que é a escrava que é muito próxima da família de Odisseu e que é a confidente máxima de Telêmaco. E que contrasta, acima de tudo, em relação aos pretendentes, porque enquanto eles são o epítome da hostilidade e da falta de hospitalidade, e Euricleia é o oposto, portanto é o amor em pessoa, é o carinho em pessoa, é o afeto em pessoa, e é uma das que protege mais Telêmaco.
para além de Atena e, obviamente, sua mãe. E assim terminamos o livro 2. Vejo-vos no próximo livro 3. Olá, chegados ao terceiro livro da Odisseia. Hoje temos Telêmaco a chegar à ilha de Néstor, um dos guerreiros da Guerra de Troia, por parte dos gregos, claramente. Vai acompanhado de Telêmaco de Atena, mascarada, e este é um episódio muito importante. Na ilha de Néstor temos uma função contrastiva vis-à-vis à situação de Ítaca, uma vez que em Ítaca temos uma ocupação por parte dos pretendentes que consomem sem qualquer consideração pelo património de Telêmaco, e aqui nesta ilha temos Néstor com uma população muito simpática, hospitaleira, que é um contraste direto daquilo que acontece em Ítaca. Quando falo de hospitalidade, refiro mesmo às práticas instituídas segundo o princípio de Xénia, que é receber primeiro os convidados, dar-lhes comida e asilo, e só depois perguntar quem são. Isso acontece aqui com a ilha de Néstor. E a verdade é que este episódio, como eu vos disse, serviria para Telêmaco obter notícias do seu pai, do seu paradeiro, e não vai acontecer, portanto nada aqui indicará o rumo, o paradeiro do pai. No entanto, terá outras funções, nomeadamente o crescimento de Telêmaco enquanto pessoa. E não só o crescimento de Telêmaco, como também Telêmaco servir aqui um bocadinho como a audiência da própria história. Porque quando esta história era narrada oralmente, e mesmo agora escrita, nós, ao lermos os feitos e as glórias e os crimes dos guerreiros que lutaram na Guerra de Troia, nós sabemos essas informações muito graças a Telêmaco, que ao escutar essas narrações acaba por funcionar como a própria audiência. Até porque Telêmaco não é considerado um herói, portanto está mais próximo de nós do que de Néstor, por exemplo, que recapitula aqui certos eventos da Guerra de Troia. E isto tudo é feito com Atena ao lado de Telêmaco, mascarada, como referi, e ela dá grande força a Telêmaco nos seus diálogos também e nos seus monólogos. Até a dada altura Néstor diz que quando conhece, obviamente, quem é Telêmaco acaba por dizer que é filho de Odisseu, Néstor diz: realmente és muito parecido com o teu pai. Portanto, esta reputação também é muito conseguida graças à Atena, que está a todo o tempo a dar força a este jovem para que ele não se sinta envergonhado e se consiga expor de forma a atingir aquele tal Cleos de que vos falei, a fama. E exatamente nesta senda de Telêmaco atingir fama, temos de novo a recapitulação da história de Agamemnon, que quando volta a casa da Guerra de Troia, assassinado pelo amante da mulher, há quem conte que é pela própria mulher, mas temos outra vez aqui uma exortação. Nesta história de Agamemnon, o filho vingará o pai, e servirá, esta história sendo recontada várias vezes, serve de paradigma exortativo para Telêmaco emular, para Telêmaco seguir. E já tínhamos visto isto a acontecer e volta a ocorrer e ocorrerá mais para a frente outra vez. Ou seja, esta história de Agamemnon é muito importante, porque nós devemos lá ser contada de novo sempre na mesma ótica, que é de tornar Telêmaco num ser capaz de discernir o que é urgência, porque é que ele deve ter cuidado com a passagem do tempo, porque no caso Oreste já não foi a tempo de salvar o pai, ele vinga-se do pai, já este morreu, e Telêmaco poderá ainda vir a tempo de salvar seu pai. A dada altura, depois também temos Atena a perceber que já não precisa de auxiliar Telêmaco, como se ele fosse um bebê, e ao ir embora levanta voo como um pássaro, e Néstor percebe que se trata de uma deusa. E obviamente que aqui associa Telêmaco a uma ajuda divina, o que é extremamente relevante até por contraste, porque neste livro, no livro 3, temos Néstor a contar que Zeus e Atena e outros deuses, na altura do fim da Guerra de Troia, se revoltaram contra estes guerreiros pelos crimes que eles cometeram em Troia, após saírem do cavalo, e que causaram muitos danos e muitos problemas no regresso a casa de vários dos heróis. E depois temos a referência à ajuda divina no caso de Telêmaco para encontrar Odisseu. Portanto, temos um contraste
de novo, porque esta obra também vive de contrastes, e percebemos que os homens são de facto peões nas mãos dos deuses. Se os deuses não gostarem dos homens, dificultarão imenso a sua jornada, mas se os apoiarem, será graças também aos deuses que os homens conseguirão chegar a bom porto. E se falamos em contradições, ora a ajuda dos deuses, ora a desajuda dos deuses, também falamos em contradições no próprio protagonismo de Telêmaco, porque neste momento ele é a figura principal do livro. Chegados ao livro terceiro, Odisseu ainda não é uma personagem principal, mas a parte engraçada é que, com esta busca pelo pai, por notícias do pai, o que Telêmaco faz é assumir-se enquanto personagem principal para, mais tarde, deixar de ter as rédeas nas suas mãos, para dar lugar ao domínio do pai. Neste momento é Telêmaco que está com a faca e o queijo, e assim que ele conseguir concretizar aquilo a que ele se prometeu, que é procurar o pai, ou notícias do pai, então esse papel principal será delegado ao outro. E essa é mais uma das grandes contradições da Odisseia. Concluído o livro 3 e recomendo em direção ao livro 4, sabemos que Néstor recomenda a Telêmaco a visitar Menelaus. E é isso que Telêmaco irá fazer. E, portanto, Atena, seguindo a sua vida, percebendo que já não tem de estar a dar a mão a Telêmaco, até porque ela vai precisar de ir dar a mão a Odisseu, Néstor designa um dos seus filhos, um dos protetores de Telêmaco. Temos uma substituição, deixa de ter a ajuda de Atena para passar a ter a ajuda de um ser humano comum, mortal. Vemos no livro 4. Olá, hoje venho falar do livro 4 de A Odisseia. Neste livro vemos Telêmaco a chegar à casa de Menelaus, que, não sei se recordam, é o irmão de Agamemnon. E foi porque a mulher de Menelaus foi roubada que a guerra de Troia começou. Pronto, falei disso no início, se não se lembrarem podem lá voltar. Telêmaco chega então à casa de Menelaus, sem se identificar, e é recebido com toda a hospitalidade possível, de novo repetindo aquilo que aconteceu com Néstor. Menelaus recebe Telêmaco e só vai perguntar quem é depois. Está a haver um casamento, e, aliás, quase 2 festas de casamento conjuntas. Um dos primeiros pontos mais relevantes quando Telêmaco chega à casa de Menelaus é que, para além de toda esta festa, trata-se de um seio familiar que emana muita ostentação. E é curioso porque esse é logo um dos pontos abordados pelo próprio Menelaus, que diz que para ter todas aquelas riquezas teve de abdicar de tanta outra coisa. E conta a questão do seu irmão, não é? Que Menelaus, quando acaba a guerra de Troia, não vai logo para casa, tem um nostos adiado, tal como Odisseu, embora Odisseu no caso seja porque está impedido de voltar, e Menelaus, por ter ido procurar riquezas para trazer para o seu reino, acaba por chegar mais tarde e ao tempo que chega já não consegue salvar o irmão das mãos do criminoso, não é? O amante da mulher de Agamemnon, Clitemnestra, que acaba por o matar. E por isso, obviamente, vemos aqui alguma culpa, algum remorso de não ter voltado mais cedo para travar este assassinato. Obviamente, quando Telêmaco chega aqui à casa de Menelaus com o filho de Néstor, Pisistreus, e não diz quem é, aqui há uma nuance que não aconteceu com Néstor, porque Néstor eventualmente pede para ele se identificar e Telêmaco diz quem é. Mas aqui a verdade é que Menelaus e a sua mulher Helena de Troia, começam a reparar que este rapaz tem certas características semelhantes a outra pessoa e percebem que é Odisseu, e há um processo então de anagnórise, ou seja, anagnórisis, que é o reconhecimento eventual, tardio de alguém, e no caso percebem que este rapaz só pode ser familiar de Odisseu e juntam as peças, percebem que então é Telêmaco. Por essa razão, Telêmaco expõe a situação que o leva ali. Sabemos que é para procurar notícias do seu pai, e expõe também a situação de Ítaca. E, portanto, já tínhamos tido um momento de luto por Agamemnon e por outras pessoas na Guerra de Troia, agora também estamos a ter um luto pela situação de Ítaca e pronto, pela menção de que Odisseu não faz ideia, se estiver vivo, do que é que está a acontecer no seu reino. Por causa de todo este cenário de tristeza profunda, a Helena
trabalha numa solução para tentar acalmar os ânimos e faz ali uma poçãozinha e põe nos vinhos para que só opere ali um certo esquecimento temporário que alivia a dor emocional destes homens. Resulta até certo ponto, mas não totalmente, porque percebemos que a dor que Telêmaco sente em relação ao desaparecimento do pai é grande e é forte demais para conseguir ser amenizada por mesinhas. E este é um momento muito bonito porque há o momento de Agnagóris, de reconhecimento de Telêmaco, há a exposição dos factos que assolam Ítaca e depois há um momento em que se tenta amenizar a dor de tudo o que é narrado e mesmo assim a dor vence. E depois Menelaus aproveita a ocasião para contar algumas histórias de Odisseu na Guerra de Troia. Acaba por recorrer a um conhecimento ex-evento e explica como Odisseu é tão resiliente e até engenhoso mentalmente. Isso já é uma característica que já havíamos também reconhecido em Penélope, a questão de adiar certos eventos, seja por omitir informação, seja por modificar os factos. Odisseu também é reconhecido por fazê-lo. Menelaus vai apresentar Odisseu na Guerra de Troia, mas depois a sua mulher também, e há aqui um contraste de narração, porque cada um vai dizer uma coisa diferente e Menelaus vai dar a entender que grande parte do medo que os gregos tinham em relação à Guerra de Troia estava relacionada com a posição ambígua de Helena, não sabendo se ela iria ajudá-los ou não, e depois Helena conta a sua perspectiva e conta como ela e Odisseu até eram bastante próximos na Guerra de Troia e entraram ali em certos conluios para ter a certeza de que os gregos venceriam. E fala-se pela primeira vez na Odisseia do cavalo de Troia e fala-se aqui de uma romantização, uma idolatração de Odisseu, mas nada disto impede que este homem tenha tido um nosto desadiado e que inclusive o seu paradeiro seja desconhecido. Mas sobre exatamente o paradeiro de Odisseu, vamos lembrar que o intuito de Telêmaco de ter ido à casa de Néstor e de agora ir para a casa de Menelaus é saber notícias do seu pai. E ele consegue, de facto, sabê-las porque Menelaus admite que a dada altura, quando esteve também retido numa ilha, que uma ninfa acaba por lhe dar informações sobre o possível paradeiro de Odisseu. E esta ninfa realmente diz-lhe que Odisseu está cativo na ilha de Calipso e nós, leitores, sabemos que é mesmo esse facto que é o verdadeiro. Aqui é uma mera especulação, obviamente, porque já passaram praticamente 3 anos desde que isso foi dito. Enquanto tudo isto está a acontecer, o poeta abre uma janela em concomitância para Ítaca e então temos acesso ao que vai na cabeça de Penélope e temos acesso às conversas entre os pretendentes. E percebemos que os pretendentes montam o puzzle, juntam as peças e chegam à conclusão de que Telêmaco mentiu e que acabou por juntar uma data de recursos para ir à procura de notícias do seu pai. E isto acontece também porque um dos cidadãos de Ítaca percebe que aquela pessoa que se dizia ser mentor, que foi com Telêmaco, não poderia ser o mentor, porque o mentor apareceu lá para aí um dia ou dois depois de Telêmaco ter ido embora. E então o que é que esse cidadão de Ítaca percebe? Que mentor era, na verdade, um deus disfarçado. E nós sabemos que é Atena. O que os pretendentes fazem? Ignoram completamente essa informação. Não concebem a ideia de Telêmaco ter ajuda divina. E isso, obviamente, vai tornar os seus planos um bocadinho mais difíceis. Portanto, eles aqui preparam uma espécie de emboscada para apanhar Telêmaco quando ele regresse para o matar. E Penélope acaba por saber destas informações graças a escravos. Há uma escrava que conta tudo o que se está a passar nos bastidores dos pretendentes e acabamos por ter aqui uma presença de escravos muito importante. Por exemplo, logo no início deste livro 4, sabemos que Menelaus teve um dos filhos com uma escrava porque a mulher Helena já não poderia conceber mais. Depois temos os escravos a ajudar a auxiliar às festividades, a serem extremamente hospitaleiros para com os convidados.
a questão de serem quem também passa as informações a Penélope e que serem quem também ajuda muitas vezes até os pretendentes a obter informações. Os escravos têm um papel extraordinário nesta obra e, aliás, será uma das reflexões que eu farei no final destes vídeos sobre a questão do papel da escravatura. E quando o cidadão de Ítaca tem este discurso de emancipação em que revela que de facto Telêmaco foi em busca de notícias do pai e que levou ajuda divina, temos esse de um lado, temos a apresentação de novas informações que fazem com que a ação também se desenrola agora com outro peso, e esse peso é a possível morte de Telêmaco nas mãos dos pretendentes, e isso dá a Penélope um sentimento de tristeza e de sofrimento chamado pathos no grego antigo. Até ao momento Penélope sofre bastante. E o que é que Atena faz? Atena, como sabem, ela está presente e participa na vida desta triade familiar, Odisseu, Penélope e Telêmaco. Atena percebe que Penélope está muito sofrida e por isso, num sonho, nesta experiência onírica, envia a irmã de Penélope para falar com ela, para a tentar acalmar um pouco. Claro que Atena tem e assume uma omnisciência divina incrível e imprescindível para que esta família consiga chegar a bom porto. É engraçado porque a seguir ao livro 4 nós transitamos para a perspectiva de Odisseu e Telêmaco ficará aqui com Menelaus até ao livro 15. E esta telemaquia, que é o nome que se dá à focalização em Telêmaco, tem muito a ver com um regresso adiado. Telêmaco ainda vai demorar para regressar a casa e o pai dele, então, nem se fala, certo? Portanto, telemaquia vai buscar muito o conceito de nostos adiado. E lembras-te de ter referido que muitas das histórias, especialmente a história de Agamemnon, que é morto pelo amante da mulher e depois é o filho que o vinga. Houve aqui uma outra informação adicional dada pelo casal Menelaus e Helen, e um desses pontos foi que o tal amante de Climestra esperou e fez uma emboscada de Agamemnon. Isso foi um ponto que não tinha sido dado previamente. E serve para quê? Serve de novo para inspirar Telêmaco a ter especial cautela em relação à sua própria realidade. Ter especial cautela para não ter de vingar o pai só quando ele morrer, já tínhamos visto isto, e agora especial cautela para a questão das emboscadas. E isto vai obviamente inspirá-lo a ter essa consciência de que agora a regressar para Ítaca poderá sofrer uma emboscada. Nesse sentido, em relação aos pretendentes, o narrador torna-se até a certo ponto um bocadinho opinativo, porque ele vai dizer os pretendentes sabem lá o que é que sabem. E então temos aquele narrador omnisciente, omnipresente, mas também opinativo, ele já começa a revelar-se aqui um bocadinho. E portanto fica aqui o livro 4. Vejo-vos então no livro 5. Olá, chegamos então ao quinto e último livro da Odisseia deste vídeo. É aqui o fim provisório da telemaquia. Conhecemos então Odisseu. O livro quinto começa com um concílio dos deuses que tinha sido iniciado logo no início da Odisseia, que agora é retomado, no qual Atena volta a apelar ao pai Zeus a que ajude Odisseu, que está preso então na ilha de Calipso. Calipso que vem do verbo kalupto, que quer dizer aquela que esconde, e de facto Calipso está a esconder Odisseu na sua ilha. Este momento de concílio dos deuses é um momento de Teodisseia, porque diz respeito ao poder dos deuses, àquilo que os grandes deuses decidem e que muitas vezes pode parecer injusto para os homens. E no caso, Atena acredita que sim, que está a ser cometida uma injustiça contra Odisseu, que nada fez para além de trazer glória, embora Atena, como já tinha referido, tenha ficado um bocadinho chateada com Odisseu e outros aqueus quando da guerra de Troia, pelos atos que cometeram. No entanto, agora está mesmo muito mais chateada com o facto de ninguém parecer querer saber de Odisseu. Operou aqui quase um esquecimento, como eu tinha referido no início do livro, deste homem que já nem se nomeia diretamente. Mas este adiamento da nomeação do herói, este esquecimento gradual, funciona de uma forma muito mais ampla e estão até ao serviço do protagonismo de Odisseu, porque Odisseu acaba por se aproveitar deste
esquecimento gradual e parcial, para também se disfarçar em algumas ocasiões, para não ser reconhecido. Isto dará algum jeito, porque houve muita coisa que aconteceu antes deste episódio da Ilha de Calipso, certo? Portanto, ele está lá preso há muito tempo, mas antes disso aconteceram muitas outras coisas, até porque pensemos logicamente, Odisseu está preso na Ilha de Calipso sem a sua tripulação, sem os seus homens. O que é que aconteceu a toda essa gente? E vamos saber isso mais para a frente. Por agora, lidamos só com o Concílio dos Deuses. A decisão que é tomada é enviar o deus Hermes, que é o deus mensageiro, e já agora, cuja história de criação é muito engraçada, pode ir ler e conhecer esta história. Aquele livro que eu sugeri, Mitos, do Stephen Fry, é muito engraçado. Hermes, assim que nasceu, um dia depois, bebé de fralda, já estava a fazer das suas, ele é extremamente inteligente. E Hermes é então enviado para a ilha de Calipso como uma espécie de diplomata que vai anunciar, não é pedir, é dizer, olha, Zeus quer que tu deixes Odisseu ir embora. O discurso de Atena no Concílio dos Deuses já tem como princípio engendrar todo o percurso e destino de Odisseu. Ela já diz, quando ele sair desta ilha vai acontecer isto durante X dias, e depois ele vai para ali, depois ele vai para ali, portanto já está tudo pré-destinado, digamos assim. No entanto, Odisseu também tem algum poder nas suas mãos. E sei que o filme de Christopher Nolan abdicou dos deuses e um deles foi Hermes, mas fica já aqui a nota que Hermes intervém várias vezes para auxiliar Odisseu, não porque lhe apeteça particularmente, mas porque é o que tem de fazer, e inclusive ele vai também ajudar Odisseu no episódio da Circe, que já ocorreu cronologicamente, mas que só será contado mais adiante. É importante mencionar que Odisseu não sabe que Hermes foi lá pedir para Calipso soltar o herói. Ele não sabe, tanto que ele acaba por se sentar exatamente na mesma cadeira em que Hermes esteve sentado e não faz ideia. Isto é importante porque o herói acaba por não ter essa força moral de conhecimento de que tem um auxílio divino. Ele acredita sempre que as coisas vão acontecendo e ele tem de lutar por elas sozinho, como se estivesse abandonado. Calipso é uma ninfa, uma figura de extrema relevância. Ela dá tudo a Odisseu, inclusive concede a Odisseu a possibilidade de atingir a imortalidade. O que diz é, se tu ficares comigo nesta ilha, conquistarás a imortalidade. Se fores embora, abdicarás deste estatuto. Por isso, vemos a única coisa que Calipso nega a Odisseu é Pompe, a habilidade de ir embora, a habilidade de Nostos, de voltar para casa. E apesar de todos estes anos que esteve na ilha de Calipso funcionarem como uma tentativa de esquecimento, Odisseu todos os dias vai para a praia, virado de costas para Calipso, rejeitando-a, rejeitando esta ilha de prazeres e de imortalidade, e chora e faz luto diariamente. Vemos que estas dificuldades não apagaram a verdadeira identidade de Odisseu. Mas algo que não aconteceu no filme e que acontece neste livro é que Odisseu, sim, tem relações carnais com Calipso e também as teve, depois falaremos disso, com Circe. No filme isso não é ilustrado, porque parece que há uma tentativa no filme de tornar Odisseu um ser moralmente mais linear, um bocadinho menos complexo, mas aqui vemos que é um homem que tem várias contradições e uma delas é a questão da autonomia, da agência. Ao contrário do filme de Nolan, o livro dá a entender uma coisa interessante, que é uma contradição passível de discussão, que é Odisseu é tão engenhoso na forma como tece o seu destino, mesmo com ou sem o auxílio dos deuses. Ele pensa sempre numa nova fórmula de conseguir o que quer, mesmo que esteja vulnerável. E depois é-nos dito, ou é-nos dado a entender implicitamente que, quando confrontado com estas entidades divinizadas, como Calipso e Circe, que ele perde a autonomia e perde a agência. Ora, isso é uma contradição difícil de acreditar. Quando ele se envolve carnalmente, não é porque elas o manipulam de uma forma que um ser humano como o mortal não consegue, da qual não consegue fugir. Não, parece-nos aqui que há uma tentativa de desculpar estes atos, mas é engraçado porque se ele achasse que não haveria mal nenhum nisto, ele teria ou terá no futuro mencionado tais acontecimentos a Penélope, e ele não o faz. Mais uma vez temos também a presença de escravos. Apesar desta ilha ser muito isolada e longínqua, há sim escravos que auxiliam Calipso nas tarefas e na
hospitalidade. Depois há também a menção do que acontece quando Calipso finalmente dá notícias a Odisseu de que o vai deixar ir embora. Odisseu é o próprio que vai construir o barco. Ela diz que não tem barco para ele, não tem tripulação para ele, deixou-o ao pé de umas árvores e lá vai Odisseu durante 4 dias construir o seu próprio barco, o que revela certas qualidades heroicas que já tinham sido mencionadas por outros personagens a respeito do herói. Construído o barco, navega durante 18 dias até que avista uma ilha, que é a Ilha dos Fiácios, que não aparece no filme, mas que terá uma grande importância, depois falaremos disso no próximo vídeo. Ele avista a Ilha dos Fiácios, só que ao tempo que ele avista a ilha, Poseidon percebe que Odisseu já não está a passar por um processo de alta penitência. Poseidon está irritado, e eu recupero essa memória, porque atrás no tempo, Odisseu ainda com a sua tripulação cegam o filho de Poseidon. E Poseidon não aceita que Odisseu chegue a bom porto assim tão facilmente e causa muitos desafios no mar. Odisseu quase morre, é auxiliado por uma deusa, é auxiliado por Atena, a dada altura está ali a nadar durante 2 dias e lá consegue chegar à Ilha dos Fiácios. Mas antes de chegar à ilha há 2 coisas que acontecem que valem a pena mencionar. A primeira são os solilóquios ou monólogos, dependendo de como vocês interpretarem. Odisseu tem ali vários monólogos ou solilóquios que deixam o leitor com alguma pena deste homem. Este homem claramente está a sofrer, já tem um sofrimento tão prolongado que todos os precalços por que passa em cima disso criam aqui realmente uma piedade por parte do leitor bastante agravada. Outro elemento a mencionar tem a ver com a comparação que é feita entre os dedos de Odisseu por estarem na água tanto tempo com o polvo quando pega em pedrinhas. E a comparação entre Odisseu e o polvo não é meramente simplista. É que o polvo tem, de facto, carrega um simbolismo muito forte na Antiguidade Clássica. Este ser, que é conhecido por não ter ossos, é uma criatura resiliente que se adapta a todas as realidades por que passa e que sobrevive à fome por comer os próprios tentáculos. É óbvio que quando o poeta decide ser uma comparação entre Odisseu e o polvo, é mais do que meramente a questão das mãos, e Odisseu e o polvo são 2 criaturas extremamente semelhantes. Ultrapassam as dificuldades, adaptam-se aos lugares mais hostis e têm uma capacidade incrível de se reinventar para sobreviver. Isto tem especial graça se pensarmos que muitos séculos depois, já na altura do Barroco, vamos ter o Padre António Vieira a recorrer à imagem do polvo para criticar os homens, dizendo que o polvo é um ser mesquinho, que mente, que se oculta e esconde para fazer valer a sua vontade. Engraçado como o polvo passa neste ideal pagão, homérico, de um ser que tem capacidades extraordinárias de adaptação e de resiliência e de sobrevivência, para muito tempo depois, sob a égide do cristianismo, o polvo passar a ser visto como algo negativo. O livro quinto termina então com Odisseu a chegar à ilha e a ficar escondido. Esta Ilha dos Fiácios terá extrema relevância também no que diz respeito à hospitalidade, mas falaremos disso então num próximo vídeo. Espero que tenham gostado e vejo-vos eventualmente. Fiquem bem!